que já estava aí a todo vapor, né? Glórias a Deus. Eu sou do Rio de Janeiro, já tem um irmão aqui perguntando de onde eu sou. Luísa, bem-vinda, né? Também Tereza, Dinair, seja bem-vinda, Simone, Iracema, Josele, seja bem-vinda. Que Deus esteja aí trazendo meus amados irmãos e irmãs, fazendo com que Deus esteja aí abençoando, né? Eu creio que o Espírito Santo do Senhor, Ele tem aí trabalhado de uma forma abundante, de uma forma transbordante, que Deus fará maravilhas na minha vida, na sua vida, em nome de Jesus, amém? Então, quero repetir aqui a respeito da programação. Nós estamos na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, é uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Carlos Salles, pastor idealizador e responsável também por esse trabalho. Nós vamos estar trabalhando o texto de Atos, capítulo 11. Também vamos estar trabalhando Jó, capítulo 9, também Jó, capítulo 10, amém? Jó, capítulo 9 e Jó, capítulo 10. Josué, ou melhor dizendo, Josué, capítulo 9 e 10 e Jó, capítulo 25, amém? Glórias a Deus. Então vamos estar buscando ao Senhor através da nossa leitura. Quero ler com você, aleluia, esses livros da Bíblia, abençoadíssimo, para nós estarmos engrandecendo o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, amém? Glórias a Deus, aleluia, maravilhoso é o Senhor que tudo pode. Deixa eu confirmar Atos capítulo 11, aleluia, vamos estar buscando ao Senhor. Atos capítulo 11, diz assim, Atos capítulo 11, e ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com eles os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: estando eu orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento dos sentidos uma visão. Vi um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E, pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas, aleluia, glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas respondeu-me do céu a segunda vez: não chames tu ao que Deus purificou de comum ou imundo. E sucedeu isto 3 vezes, e tudo tornou, aleluia, a recolher-se ao céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 homens que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo. E entramos em casa daquele homem e contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa. E lhes disseram: envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre todos nós no princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe deu
o mesmo dom que a nós, quando havíamos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios Deus, aleluia, deu o arrependimento para a vida. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens chíprios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus, e a mão do Senhor era com eles. E grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor, com propósito de coração, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor, e partiu Barnabé para Tarso, à busca de Saulo, e achando-o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que havia uma grande fome em todo o mundo. Isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram, aleluia, mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando-o aos anciãos por mão de Barnabé e Saulo. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor, aleluia, é muito bom e tem cuidado de nós. O Senhor é muito bom e tem nos ajudado a romper com as barreiras, com as dificuldades. Amém? Quero convidá-los também a nós estarmos indo ao livro de Josué. Eu quero contigo nós estarmos aí buscando a Josué, Josué capítulo 9, Josué capítulo 10. Amém? 9 e 10 de Josué. Glórias a Deus. E sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam aquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os havios, os jabuseus, e se juntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeon, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de astúcia e foram e se fingiram de embaixadores, levando sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos, e rotos, e remendados. E nos seus pés sapatos velhos, remendados, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, fazeis, pois, agora acordo conosco. E os homens de Israel responderam aos aveus: porventura habiteis, aleluia, no meio de nós?
Como, pois, faremos acordo convosco? Então disseram a Josué: nós somos teus servos. E disse-lhe Josué: quem sois? De onde vindes? E lhe responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez, aleluia, aos 2 reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, a Sihon, rei de Hesbom, e a Og, rei de Bazã, que estavam em Astarote. Por isso, nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: tomai em vossas mãos provisão para o caminho, ide-lhes ao encontro e dizei-lhes: nós somos vossos servos, fazei, pois, agora acordo conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas para a nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós. Ei-lo aqui agora já seco e bolorento, e estes odres que enchemos de vinho eram novos, e ei-los aqui rotos, e estas nossas roupas e nossos sapatos já se têm envelhecido, por causa do muito longo caminho. E os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. E Josué fez com eles e fez um acordo com eles, que lhes diria, aleluia, que lhes daria a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que no fim de 3 dias, depois de fazerem acordo com eles, ouviram que eram vizinhos e que moravam no meio deles. Porque, partindo os filhos de Israel, chegaram à cidade deles ao 3º dia. E a cidade era Gibeon, e Sífera, e Beirote, e Kiriate Jearim. E os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor Deus de Israel. Por isso toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós juramos pelo Senhor Deus de Israel, pelo que não lhes podemos tocar. Isto, porém, lhes faremos: conserva-lhes-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que lhes fizemos. Disseram-lhe, pois, os príncipes: vivam e sejam rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação, como os príncipes lhe disseram. E Josué os chamou e falou, dizendo: por que nos enganaste, dizendo: muito longe de vós habitamos, morando no meio de nós? Agora, pois, sereis malditos dentre vós, não deixará de haver servos e rachadores de lenha, nem tiradores de água, para a casa de meu Deus. E responderam a Josué e disseram: porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos, o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que a vós daria toda esta terra e destruiria todos os moradores da terra diante de vós. Tememos muito por nossas vidas por causa de vós, por isso fizemos assim. Eis que agora estamos na tua mão, faz-nos aquilo que te parecer bem, bom e reto. Assim, pois, lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. E naquele dia Josué fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar em que escolheste. Amém? Glórias a Deus. Vamos também ao capítulo 10. Vamos buscar ao Senhor nesse capítulo maravilhoso que Deus tem aí nos dado. Amém? E sucedeu que, ouvindo Adonisedeque, rei de Jerusalém,
que Josué tomara a Ai e a tinha destruído totalmente, fizera a Ai e ao rei como tinha feito a Jericó e ao seu rei. E os moradores de Gibeon fizeram paz com os israelitas, estavam no meio deles. Temeram muito porque Gibeon era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valentes, pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou a Oão, rei de Hebron, e a Pirão, rei de Jamute, e a Jáfia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: sobe a mim, ajudai-me, e firmamos-nos a Gibeon, porque fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, e o rei de Jerusalém, e o rei de Hebron, e o rei de Jarmute, e o rei de Laquis, e o rei de Eglon, e eles todos os seus exércitos sitiaram a Gibeon e pelejaram contra ela. E enviaram, pois, os homens de Gibeon a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: não retires a tua mão, de teu servo, sobe apressadamente a nos livrar e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha juntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os homens valorosos. E o Senhor disse a Josué: não temas, porque os tenho dado na tua mão. Nenhum deles te poderá resistir. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor conturbou diante de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeon, e perseguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e feriu-os até a Zeca Maqueda. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e morreram. E foram muito mais os que morreram das pedras da Saraiva dos que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu aos amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse: na presença dos israelitas, sol se detém em Gibeon, e a lua no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jaezer. O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou em pôr-se quase um dia inteiro, e não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele. Ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial em Gilgal. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. E foi anunciado a Josué, dizendo: acharam-se os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: arrastai grande pedra à boca da cova, e ponte sobre ela homens que os guardem. Porém, vós não vos detenhais em perseguir os vossos inimigos, e atacai os que vão ficando para trás. Não os deixais entrar nas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos deu em vossas mãos. E sucedeu que, acabando Josué e os filhos de Israel de os ferir com grande matança até consumi-los, e os que ficaram deles
se retiraram às cidades fortificadas. E todo o povo voltou em paz a Josué, ao arraial em Maquedá, não havendo ninguém que se movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: abre a boca da cova e trazei-me para fora aqueles 5 reis. E fizeram, pois, assim, e trouxeram aqueles 5 reis para fora da cova: o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. E sucedeu que, trazendo aqueles reis a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães dos homens de guerra que foram com ele: chegai, ponde os vossos pés sobre o pescoço desses reis. E chegaram e puseram os seus pés sobre os pescoços deles. Então Josué lhes disse: não temais, nem vos espanteis, esforçai-vos e animai-vos, porque assim o fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. E depois disso Josué os feriu e os matou, e os enforcou em 5 madeiros, e ficaram enforcados nos madeiros até a tarde. E sucedeu que, ao pôr do sol, deu Josué ordens aos que tirassem do madeiro, e lançaram-nos na cova, onde se esconderam, e puseram grande pedra na boca da cova, que ainda ali estão até o dia de hoje. E naquele mesmo dia tomou Josué a Maquedá, e a feriu ao fio da espada, bem como ao seu rei, totalmente a destruiu, com todos que nela havia, e sem nada deixar. E fez o rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo o exército com ele passou de Maquedá a Líbina e pelejou contra ela. E também o Senhor deu na mão de Israel e ela e o seu rei, e o feriu ao fio da espada, a ela e todos que nela estavam, sem nada deixar, e fez ao seu rei como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todos os exércitos com ele passou de Líbina a Laquis e a sitiou e pelejou contra ela. E o Senhor deu a Laquis nas mãos de Israel, e tomou no dia seguinte, e a feriu ao fio da espada, a ela e todos que nela estavam, conforme todos os que fizera, aleluia, a Líbina. Então Orão, rei de Gezer, saiu à ajuda de Laquis, porém Josué o feriu a ele e ao seu povo. Então não lhe deixar sequer um. E Josué e todo Israel com ele passou a Laquis, a Eglon, e sitiaram e pelejaram contra ela. E no mesmo dia tomaram e feriram ao fio da espada, e todos o que nela estava destruiu totalmente no mesmo dia, conforme a todo o que fizera a Laquis. Depois Josué e todo Israel com ele subiu a Hebron, e pelejaram contra ela, e tomaram e a feriram ao fio da espada, assim ao rei como a todas as suas cidades e todos os que nela estavam. Ninguém deixou com vida, conforme tudo o que fizera a Eglon, e destruiu totalmente a ela e todos os que nela estavam. Então Josué e todo Israel com ele tomou a Debir e pelejou contra ela, e tomou-a com o seu rei e todas as suas cidades, e o feriu ao fio da espada, e todos os que nela estavam, destruiu totalmente, nada deixou. Como fizera a Hebron, assim fez a Debir,
e ao seu rei, e como fizera ao Líbina, ou melhor dizendo, a Líbina e ao rei. Assim feriu Josué toda aquela cidade, as montanhas ao sul, as campinas e as descidas das águas, e todos os seus reis. Nada deixou, mas tudo o que tinha fôlego destruiu, como ordenara ao Senhor Deus de Israel. E Josué feriu desde Cades-Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gósen até Gibeon. E de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou a Arraial de Gilgal. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos. Eu quero também convidar a vocês, nós estamos indo aí no livro de Jó, capítulo 25 do livro de Jó. Amém? Vamos ao capítulo 25 do livro de Jó. Aleluia, glórias a Deus. Maravilhoso és tu, Senhor. Então respondeu a Bildade, o Zurita, e disse: com ele estão o domínio e o temor. Ele te faz paz. As suas alturas, porventura, tem número, as suas tropas. E sobre quem não se levanta a sua luz. Como, pois, seria o justo para com Deus? E como seria o puro, aquele que nasce da mulher? Eis que até a lua não resplandece, e as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto menos o homem, que é, aleluia, um verme, e o filho do homem, que é um vermezinho. Amém? Eu quero também nós estarmos indo aí a Josué capítulo 26. Convidar você, nós estarmos indo a Josué capítulo 26. Disse então assim: Jó, porém, respondeu dizendo: como ajudastes aquele que não tinha força, sustentastes o braço que não tinha vigor? Como aconselhaste aquele que não tinha sabedoria e plenamente fizeste bem a causa, assim como era? A quem feristes palavras, a quem proferistes palavras? E de quem é o espírito que saiu de ti? Os mortos tremem debaixo das águas, com os seus moradores. O inferno está nu perante ele, e não há coberta para a perdição. O norte estende sobre o vazio, e suspende a sua terra sobre o nada. Prende as águas nas suas nuvens, todavia a nuvem não se rasga debaixo delas. Encobre a face do teu trono, e sobre ele estende a tua nuvem. Marcou um limite sobre a superfície das águas em redor, até os confins da luz das trevas. As colunas do céu tremem, e a sua, aleluia, e se espantam da sua ameaça. Como a sua força fende o mar, e como, aleluia, com o seu entendimento abate a sabedoria. Pelo seu espírito armou os céus, e as suas, aleluia, a sua mão formou a serpente enroscadiça. Glórias a Deus. Eis que isto são apenas orlas dos seus caminhos, e com pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão e o seu poder? Amém? Glórias a Deus. Pai santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta noite, Pai, na tua presença. Senhor Deus, que o Espírito Santo do Senhor esteja, Senhor Deus, tocando, Senhor Deus, os teus filhos, tocando as tuas filhas, ó Pai. Opera, Senhor Deus de Israel, com grande exército do céu, e faça, Senhor Deus, com que nós sejamos
uma bênção, Senhor Deus, para cuidar de Ti. Cuida, Senhor Deus, do Senhor Manuel, aleluia, cuida, Senhor Deus, da irmã Lucinéia, cuida, Senhor Deus, da missionária Diva, cuida, Senhor Deus, dos Teus filhos e filhas, ó Pai, que carecem, ó Pai, do Teu socorro, das Tuas mãos potentes. Assim nós oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Amém? Coisa boa nós estarmos juntos, buscando o Senhor, falando com